Olá! Mesmo que ainda seja visto como um tumor da terceira idade, o câncer de próstata deve ser tratado como uma doença que pode aparecer a qualquer momento após a vida adulta do homem. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra de que maneiras campanhas como o Novembro Azul ajudam a sociedade a mudar comportamentos. E também, neste 15 de novembro, o Brasil celebra 128 anos da Proclamação da República. Os últimos dias para visitar a exposição inspirada na vida e na obra de São Francisco de Assis. O Brasil celebra 128 anos da Proclamação da República neste dia 15 de novembro de 2017. O país teve como primeiro governante um militar que, curiosamente, defendia o regime que ele mesmo ajudou a derrubar. O Marechal Deodoro da Fonseca foi herói na Guerra do Paraguai e, no fim do século XIX, abriu sequência para o governo republicano. O Deodoro da Fonseca era um militar de carreira, ele foi herói na Guerra do Paraguai e ele tinha uma concepção monarquista, ele foi defensor da monarquia até as últimas horas da monarquia. E por isso que ele foi escolhido até como uma solução de consenso pelas lideranças da proclamação da República, porque ele não seria uma ruptura radical com o passado. Naquele momento da proclamação da República, o Brasil vivia um contexto político bastante efervescente devido à abolição da escravatura, o governo perdeu o apoio de fazendeiros, defensores ainda da continuidade por mais tempo da escravidão. E entre os que defendiam as formas republicanas de governo, que cresciam, as principais lideranças elas se dividiam em grupos que queriam uma república mais centralizada e outro grupo que queria uma república mais descentralizada, federalista. Nesse momento, a República Brasileira ela se inicia de forma bastante excludente. Ela excluía a população analfabeta da participação política, não houve uma preocupação com a inserção dos ex-escravos na sociedade, mesmo que alguns tivessem ventilado essa ideia, alguns intelectuais, isso não foi implementado na prática. As mulheres nesse período também não poderiam participar politicamente. Então, nesse momento, mesmo que fosse, pode ser considerado uma forma de governo republicana, não há o que conteste, mas era uma forma de governo republicana bastante excludente, sem participação plena da população. O que teria sido do Brasil, professor, sem a proclamação da República por Deodoro da Fonseca em 1889? É difícil de dizer, né? Nós historiadores não gostamos de trabalhar com a possibilidade do ser, né? Porque série de fatores, de combinações possíveis, né? Mas o Brasil ele vigoraria como uma monarquia entre o mundo que a maior parte das nações que se modernizavam eram repúblicas, mas possivelmente teria sido mais excludente. A sociedade ela continuaria mais excludente do que na prática terminou sendo posteriormente. E a quarta e última sessão do Cine Consciência deste semestre ocorre nesta quinta-feira, dia 16 de novembro. O filme O Experimento do Aprisionamento de Stanford, do diretor Kyle Patrick Alvarez, será exibido no Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra a partir das 6h30 da noite. A ideia é convidar o público a debater sobre convivência, poder e caráter em uma experimentação social. A inscrição para o evento ainda pode ser feita pelo site unifra.br. Para efetivar a participação, os organizadores sempre sugerem ao público a doação de 1 quilo de alimento não perecível. A seguir, a importância de buscar informações e do diagnóstico precoce sobre o câncer de próstata. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é de que anualmente mais de 60 mil novos casos são descobertos. O Jornal da Unifra ouviu o relato de um homem que teve a doença e mostra como ele conseguiu superar o problema. Um urologista também esclarece as dúvidas mais comuns entre os homens sobre o câncer de próstata. Quando completou 50 anos de idade, a prevenção contra o câncer de próstata passou a ser rotina na vida de seu Gervásio. Foram 13 anos fazendo os exames no município de Caçapava do Sul, até que em 2010 veio a notícia inesperada. O antígeno prostático específico, ou PSA, estava alterado. Aí então comecei a me preparar, comecei a conversar com alguns amigos sobre isso aí, o que é que eles fizeram, como é que foi o tratamento, como é que foi as cirurgias. Um especialista aqui em Santa Maria foi indicado para fazer o acompanhamento. Foram mais 2 anos de consultas e exames. Então começaram a fazer alguns tratamentos, fazer biópsia, fazer raspagem, né? E aí, como não resolveu, né, então aí tiveram que optar então, pela fazer a cirurgia de câncer de próstata, tirar a próstata. 5 anos depois, hoje com 70 anos de idade, comemora o resultado normal do exame de PSA, que em 2010 deu alterado. Hoje não existe mais risco de voltar, isso de acordo com a orientação e informação do médico, né? Então agora eu faço o PSA de ano em ano, né? Simplesmente para ficar mais tranquilo, né? Casos como o do seu Gervásio são cada vez mais frequentes. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2016 foram mais de 61 mil novos casos. Mesmo com o número expressivo, muitos homens ainda têm dúvidas sobre a doença. O câncer de próstata é uma doença que só atinge os idosos? O câncer de próstata ele tem relação com a idade, tanto é que se recomenda que o exame seja feito a partir dos 50, 55 anos de idade para toda a população. Porém, eu mesmo já fiz cirurgia num homem de 39 anos com câncer de próstata. O PSA baixo é um sinal de não ter câncer de próstata? Não, essa é uma grande questão que os pacientes sempre, às vezes, fazem o PSA com seu clínico, fazem o PSA com seu cardiologista, ou fazem de forma rotineira por conta própria, até alguns pacientes já vi fazer, mas o PSA ele nos dá uma sensibilidade na detecção do câncer de próstata muito grande, mas ele não detecta 100% dos tumores de próstata. Qual a importância e a necessidade do exame com o urologista, principalmente o toque prostático, frente a pacientes que já tenham familiares que apresentaram problemas de neoplasia de próstata ou câncer de próstata? E também se isso modificaria a idade para a realização desses exames. Hoje, a recomendação pela idade que se recomenda, baseado nos guidelines da Associação Americana, da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Europeia de Urologia, num consenso entre as 3 sociedades, é que todos os homens façam o seu exame de próstata entre 50 e 55 anos de idade e inicie a fazer o check-up completo, com PSA, o toque retal e a avaliação com entrevista com seu urologista. Pacientes que têm histórico familiar dentro da linha paterna, ou seja, o pai, avô, pai do seu pai ou tio de linha paterna, irmão do seu pai com câncer de próstata, se recomenda que seja mais precoce, que esse exame comece já a partir dos 40 anos de idade. Eu queria saber se todos os cânceres de próstata eles precisam de tratamento. Ainda hoje, a prostatectomia radical, a cirurgia para o tumor localizado, é o padrão ouro do tratamento. É o que se escolhe na imensa maioria dos pacientes. Existem algumas coisas que podem ser feitas no tumor de próstata, alternativas à cirurgia, como um tratamento de radioterapia, que eu tenho recomendado mais para pacientes que têm risco cirúrgico, que não querem fazer a cirurgia. E existem tumores com potencial de agressividade muito pequeno que podem ser acompanhados, observados com exames rotineiros para ver se esse tumor vai evoluir de uma forma mais agressiva ou não.
No câncer de próstata, qual é o sintoma que mais aparece? O tumor de próstata, ao contrário do crescimento benigno da próstata, ele não provoca sintoma nenhum na fase inicial. É uma bolinha mínima, um nódulozinho pequenininho, de menos de 1 centímetro, às vezes, que começa a crescer dentro da próstata. Ele não vai atrapalhar o fluxo urinário, ele não vai dar sangramento, não vai dar dor, não vai dar absolutamente nada. Então, se o paciente ficar aguardando os sintomas, ele muitas vezes vai procurar um médico só numa fase mais avançada da doença. Doutor Áureo, a vida sedentária implica em aumento do risco de câncer de próstata? Tem um trabalho longo feito na literatura americana de urologia mostrando que pacientes que têm atividade física de forma mais rotineira, de forma mais frequente, eles, quando têm tumores de próstata, têm tumores com comportamento menos agressivo do que os pacientes sedentários. Além de levar uma vida saudável, procure um urologista para fazer uma avaliação. Então não tem por que temer. A pessoa não sente nada, né? Então, se não fizer, a tendência é de piorar a situação, de futuramente sofrer com químios e rádios, com uma série de problemas que podem ser evitados, né? Ficar sem diagnóstico não é uma boa escolha. Converse com seu urologista e faça o exame todo ano, que isso é mais seguro para vocês. A seguir, a despedida da exposição inspirada na vida e na obra de São Francisco de Assis. Antes, você acompanha a previsão do tempo para os próximos dias. O advogado e professor Pedro Simon esteve no Centro Universitário Franciscano, ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Sul. Ele participou de uma palestra sobre o atual momento político do Brasil e as perspectivas para os próximos anos. O encontro reuniu a comunidade no Conjunto 3 da Unifra. Já se ouve falar de tudo no Brasil. Ditadura, pela esquerda, pela direita, roubo, tudo que se pode imaginar. Mas nunca se apurou nada, nunca se chegou à conclusão de nada. Nunca ninguém foi para a cadeia por ladrão, nunca ninguém foi na cadeia por vigarista. Hoje, você vai ver empresários da maior importância, dos mais ricos do Brasil, estão na cadeia. Hoje os fatos estão sendo apurados. Se nós realmente deixarmos que a justiça seja feita, se a Operação Lava Jato, se o juiz Sérgio Moro conseguir realmente completar o seu trabalho, o Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar. E se nós verificar que as pessoas que roubaram estão na cadeia, e quem não está na cadeia, mas roubou, tem medo de ir para a cadeia, é um novo Brasil. O senhor foi ministro da Agricultura no governo Sarney, foi senador, foi deputado federal, foi deputado estadual. O que faltou para o Pedro Simon ser presidente do Brasil? O destino. É coisa de Deus. Eu tive diversas oportunidades, podia ter sido, mas às vezes que eu era governador, o Rio Grande do Sul, o Brasil tinha 22 governadores, 21 eram do MDB, eu era indicado, mas o doutor Ulisses insistiu que ele queria ser, que era ele, e ele era o candidato natural. Que falta o Ulisses Guimarães faz para a política brasileira hoje, Pedro Simon? Uma coisa eu garanto, se o doutor Ulisses estivesse vivo hoje, ninguém mexeria, porque ele estaria vivendo o grande sonho dele, que é de ver as coisas serem apuradas, de ver dentro da liberdade, dentro da democracia, dentro do respeito aos direitos de todos,
as coisas serem apuradas. Se ele estivesse vivo, eu duvido que o MDB estaria fazendo as coisas que está fazendo agora. Dificilmente a gente encontra o seu nome envolvido em algum escândalo de corrupção. No entanto, Pedro Simon, a gente teve em 1987 96 dias de greve do funcionalismo público estadual aqui. O senhor acha que esse seria, de certa forma, o fato talvez mais negativo da sua carreira enquanto administrador público? Com toda sinceridade, não. Eu fui líder da oposição no Rio Grande do Sul durante toda a ditadura militar. Eu fui o primeiro governador que assumiu depois de todos os anos de ditadura. Nomear professores, tinha o prefeito do MDB aqui do município do lado, que era para dizer, é uma vergonha. O tempo todo, filho do prefeito, filho do... Elas são nomeadas aqui do lado de casa. Eu ganhei prefeito, agora quero... Não é por nada, não precisa nem pagar, mas eu quero que ela seja nomeada aqui do lado da minha casa. Eu não nomeei. Não. Quem é o número exato. Aí ficaram contra mim. Ficaram antipatia, viraram para o outro lado. Qual é a perspectiva do futuro da política? Pós-2018, o que vai ser do Brasil? Olha, eu digo para ti, eu estou emocionado em estar aqui nesse momento. Eu sou franciscano da Ordem Terceira, considero que São Francisco foi a figura mais notável na história da humanidade. Você vê, nem Cristo sofreu, levou uma vida tão humilhante que nem viveu Francisco. Se nós não abrirmos os olhos, o nosso futuro vai ser apavorado. Aí vou ser sincero, não sei quando é que vai acontecer. Ao contrário, se o povo estiver vigilante, se fizesse movimento, não deixar mudar e fazer com que isso que veio para ficar e aconteça, eu vou dizer que 2018 vai ser o dia mais importante da história do Brasil. A exposição As Faces de Francisco se despede do público nesta quinta-feira, dia 16 de novembro. Por mais de um mês, ela mostrou imagens do santo protetor dos animais e padroeiro da ecologia, além de joias inspiradas na vida e na obra de São Francisco de Assis. A entrada no prédio 7 do conjunto 1 da Unifra é de graça. As imagens foram produzidas por diferentes materiais. Madeira, resina, cerâmica e o papel dão formas com detalhes sobre a simbologia de São Francisco de Assis. O acervo pertence ao Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas, ao gabinete da reitora do Centro Universitário Franciscano, mas há também peças de acervo pessoal. Ao mesmo tempo, a exposição mostra joias inspiradas em momentos e em orações do santo protetor dos animais e padroeiro da ecologia. Elas foram produzidas por alunos do curso de Design de Produto do Centro Universitário Franciscano. A exposição As Faces de Francisco permanece na entrada do prédio 7 do conjunto 1 da Unifra até o dia 16 de novembro. A entrada é de graça. O público pode visitá-la de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde. Essa edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.